Fala pessoal, beleza? Paulo Borges aqui, bem-vindos à Maratona do Harmonia Extreme. Tenho certeza que você vai gostar bastante, então vem comigo aí. Essas aulas que vão rolar aqui, como tocar de ouvido, como se libertar das cifras e como reharmonizar, são aulas que eu estou fazendo para promover o meu curso Harmonia Extreme, que é um curso completo que vai do 0 ao 100, do iniciante, intermediário ao avançado. E é um curso que eu fiz com muito carinho, muita energia, tá bom? Coloquei muita dedicação nesse curso para estar trazendo para vocês. E essas aulas aqui são apenas uma pincelada, né, do que a gente vai estar vendo no curso, tá? Porque o curso ele tem mais de 170 vídeos, né? Que a gente vai estar falando só de 3 aulas, né? Então, que são 3 aulas super completas, que vocês vão gostar bastante, está bem organizadinha, bem a didática bem no passo a passo, tá? Mas o curso ele é muito mais do que isso, né? Não chega nem perto do que são essas 3 aulas, tá bom? Então, mas vamos assistir elas, que eu tenho certeza que vocês vão evoluir bastante. E por que eu resolvi fazer esse curso, né? Porque eu tinha uma demanda muito grande para a galera que queria estudar harmonia comigo, tá? Só que eu não tinha tempo presencial suficiente para estar fazendo aulas online com todo mundo, né? Então eu resolvi fazer esse curso de harmonia, que já tem mais de 600 alunos participando, tá? Essa é a primeira turma do ano aqui de 2023, beleza? E eu resolvi fazer esse curso para transformar a maneira que o músico toca, porque a galera às vezes fica muito preso só em solos, né? Esquece um pouco da parte harmônica, e que é super importante, né? Que é ela que vai mostrar todas as características ali dos estilos, né, musicais. Você, por exemplo, conseguir tocar um rock, um jazz, um fusion, uma bossa nova, um neo soul, pop rock. Então, cada estilo tem o seu jeito de tocar os acordes. Então isso faz muita diferença, né? Porque você trabalha para a música, né? Você não fica tocando qualquer coisa, você toca o que a música pede. Então eu resolvi fazer esse curso porque tinha essa demanda muito grande e a galera gosta do jeito que eu toco essa parte harmônica, do jeito que eu harmonizo, do jeito que eu crio os arranjos, do jeito que eu coloco a minha guitarra na banda. Então eu resolvi fazer esse curso para transformar aí a maneira que os guitarristas e os violonistas enxergam a harmonia e o estudo da música, beleza? E como que funciona a minha metodologia, tá bom? Vou passar aqui para vocês um pouquinho de como que funciona essa metodologia. Eu tive a oportunidade de estudar no maior conservatório da América Latina, que é o Conservatório de Tatuí. Eu me formei lá em guitarra MPB e jazz, estudei 5 anos lá.
Além de estudar lá, eu estudei com o Mozart Mello, com o Léo Amoedo, com o Mike Moreno, com o João Castilho, com o John Finn, Heraldo Dumont. O John Finn, ele é um professor da Berkeley, que é a maior universidade do mundo, então eu tive a oportunidade de fazer aulas com ele também. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a minha metodologia é como se eu tivesse empacotado tudo isso, todos esses anos de estudo, tá? De tudo que eu passei, né? De tudo que eu estudei e colocando e formatei ela de um jeito que fica num passo a passo que o aluno consegue evoluir aula após aula. E isso é comprovado porque como eu tenho mais de 600 alunos só nesse curso, no total tem mais de 2.000 alunos, mas só nesse curso tem mais de 600. Essa metodologia ficou muito comprovada porque a galera evolui muito, tá? Consegue tirar músicas de ouvido, consegue criar seus próprios arranjos. Então a galera está evoluindo muito com essa minha metodologia, que tem essa bagagem por trás, essa seriedade. Então estou falando isso para vocês para trazer essa autoridade, tá? Para mostrar que aqui o trabalho é sério, né? Não é apenas um curso que eu inventei para... Comecei a tocar guitarra ontem, inventei um curso aqui para vocês comprarem e boa, né? Aqui não, aqui porque eu respeito o dinheiro e valorizo o dinheiro de cada um de vocês que estão aqui comigo nessa aula, tá bom? E eu sei que isso é super importante e faz parte da nossa ética e da nossa moral, né? Beleza? Então, o jeito que eu ensino no curso é o jeito que eu gostaria de ter sido ensinado, né? Apesar de eu ter estudado com grandes nomes da música mundial aí, como eu mencionei com vocês, grandes nomes da música brasileira, o maior conservatório da América Latina, que é o Conservatório de Tatuí, a gente sempre gostaria de ter sido ensinado daquele jeito que a gente desejava, né? Tem até uma frase que a gente se torna o professor que a gente gostaria de ter tido, né? Então, eu preparei o curso pensando nesse caminho, tá? E a harmonia, quando a gente tem o estudo harmônico, a gente trabalha muito com razão e emoção. A parte da razão é aquela parte mais teórica, da gente estudar os exercícios teóricos, de aulas na lousa ali, que eu passo no curso, de você fazer exercícios no papel. E tem as aulas mais práticas, que é onde a gente coloca tudo embaixo do dedo, né? Que seria a parte mais emocional. Então o curso é muito legal porque a gente consegue balancear, consegue ter esse equilíbrio de razão e emoção, né? Porque tem muita gente que às vezes toca super bem, mas não sabe o que tá fazendo, né? E tem gente que às vezes na teoria está super avançado também e não consegue tocar tudo aquilo que sabe. Então, o legal é a gente ter um equilíbrio entre isso, você saber o que está tocando e tocar super bem, né? Que é o que todo mundo deseja. Então, ter um bom conhecimento, uma boa bagagem, uma boa estrutura, um bom alicerce e ainda conseguir tocar pra caramba, ter um play massa, beleza? Então, o curso a gente trabalha essa questão de razão e emoção, tá bom? E essa aula ela tá super top, tá? Aconselho você ficar comigo até o final aqui, que vai ter várias coisas bem legais aqui dentro dessa aula. Tá muito organizado a didática. E só que o mais importante é você participar da aula de quarta-feira, que é a aula de como reharmonizar. Essa aula de quarta-feira, ela vai estar incrível e ela vai ser a aula que eu vou estar revelando o valor do curso Harmonia Extreme e os bônus épicos que eu preparei. Então, assim, você tem que assistir essa aula que eu preparei, assim, uns bônus que vocês não vão acreditar. Então, tá muito, muito, muito top. Você tem que estar comigo nessa última aula aqui, que vai ser uma aula que a gente vai estar evoluindo bastante, beleza? Então, o que acontece é o seguinte, aqui nos grupos, pelo que eu percebi, tem galera do nível iniciante, intermediário e avançado, galera que já toca, galera que está ali no intermediário, galera que está começando. O que eu gostaria de pedir para todos vocês, antes da gente começar a aula aqui, antes da gente começar a pegar a guitarra? Eu gostaria de pedir para vocês terem paciência, tá? Porque assim, às vezes eu vou falar de conteúdo simples, às vezes o cara do intermediário e avançado vai estar pensando assim, pô, você tá falando sobre isso, nossa, isso daí é muito simples, tal, queria uma coisa mais avançada. Só que você tem que ter paciência porque esse processo inicial, ele é super importante, né, para a gente estar evoluindo e você pode usar de repente essa didática e esses exercícios que eu estou passando aqui com seus próprios alunos, né? Então, às vezes ou uma lacuna que ficou para trás que você está faltando preencher para você conseguir dar mais um passo adiante, tá? Então, exercer esse papel de humildade, né? Porque todo dia eu aprendo com os meus alunos. Eu estou sempre aprendendo com a galera, então tenho certeza que vocês também, por mais que estejam um pouquinho mais avançados aí, vocês vão estar aprendendo muito aqui com essas aulas também e você pode usar isso nas suas aulas também com seus próprios alunos, beleza? E eu gostaria de deixar esse recadinho aí antes da gente iniciar a nossa aula, tá bom? Então deixe no chat aqui, fazendo favor, de onde vocês são, beleza? Para eu saber de onde vocês
estão, o nome de vocês, a cidade e o estado, porque eu vou estar no chat aqui ao vivo acompanhando vocês aqui, respondendo, tirando todas as dúvidas, tá bom? Mas na hora que a gente começar aqui a nossa aula, eu peço para vocês daí saírem do chat e focar no exercício aqui que eu vou estar passando para vocês e de toda a explicação que eu preparei aqui para vocês, beleza? Então vou pegar uma aguinha aqui para a gente poder começar. Então, pessoal, dando início à nossa aula aqui, gostaria de fazer uma introduçãozinha falando como que funciona a nossa percepção, o nosso ouvido, né? Nossa percepção é dividida em três partes: a percepção rítmica, a percepção melódica e a percepção harmônica. Nessa aula aqui vamos falar das três, tá bom? Vamos falar da percepção rítmica primeiro, depois da percepção melódica, que é a parte de tirar solos de ouvido, que é bem legal também, e a parte da percepção harmônica, que eu acredito que todos querem ver, né? Estão buscando, que é a parte de você conseguir acompanhar alguém fazendo os acordes, a parte de saber para onde a música está indo, tá? Então isso é bem legal. Mas numa hierarquia, né, o que viria primeiro? Viria o ritmo, a melodia e depois a harmonia. O ritmo, ele está presente em tudo em nossas vidas, né? Desde quando a gente nasce, que a gente é bebezinho ali, a gente começa a falar o nome do nosso pai e da nossa mãe, né? Tatá, bamã, tatá, batã. Então a gente fala o ritmo, tatá, tatá, tatá. Depois que a gente entra com as sílabas, com as palavras, daí a gente começa a pronunciar da maneira correta, né? E isso é bem interessante a gente observar, porque acontece com os bebezinhos, eles gostam muito de ficar batucando, fazendo palminha, né? E na nossa vida de adulto mesmo, né? No nosso caminhar, quando a gente começa a caminhar, a gente sempre mantém uma constância rítmica. O nosso coração, ele funciona numa constância rítmica. É lógico que quando você está fazendo algum exercício físico, os BPMs dele batem um pouco mais rápidos, ou quando você está mais relaxado, o BPM está mais tranquilo. Mas o ritmo, ele está presente em tudo em nossas vidas, na natureza, em tudo que a gente observar, a gente consegue enxergar o ritmo. Por isso que ele é o mais importante. E eu gosto de fazer alguns exercícios com os meus alunos para ver se eles têm ritmo, né? Porque muita gente tem dificuldade com o ritmo. É lógico que a gente trabalha isso também, tá? Inclusive eu vou deixar uma aula extra aqui para vocês de como estudar com o metrônomo, que vai ajudar muito no ritmo, beleza? Então quem quiser pegar essa aula extra vai ter que estar lá no grupo que eu vou estar mandando o link por lá, tá bom? Além dessa aula extra, vai ter um PDF também dessa aula aqui e vai ter uma senha para você acessar. A senha vai ser Ouvido Extreme. Ouvido Extreme. Então, para você conseguir acessar o PDF que vai ter lá no grupo dessa aula, você vai ter que digitar Ouvido Extreme. Eu vou deixar aqui no vídeo. Isso é bem legal porque força a galera a vir para a aula, assistir a aula para poder abrir o PDF, beleza? Então, continuando aqui, para desenvolver o ritmo, eu gosto de fazer alguns exercícios com os meus alunos. Um deles é o seguinte, é batucar alguns ritmos e pedir para ele reproduzir no instrumento. Você pode reproduzir com palma no seu corpo, na mesa, num livro, em qualquer lugar. O importante é você tentar batucar esses ritmos. Vou fazer aqui 3 com vocês, tá bom? 3 ritmos para a gente batucar. O primeiro é esse aqui, bem usado no pop rock, né? Ó. Vamos lá. Tá, 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 tá. Deixa aqui no chat para mim falando se foi tranquilo fazer esse ritmo, se foi de boa, se alguém teve dificuldade, que eu vou passar pro próximo. Ah, esse ritmo você pode passar aqui para a mão da palheta, né, ó. Lembrando que aqui a gente está falando da parte rítmica, tá? A gente já vai entrar na parte melódica e harmônica. É que a rítmica está por trás da melodia e por trás da harmonia. Então é importante você entender a rítmica, como funciona. É que eu estou falando de uma maneira intuitiva. A aula que eu vou deixar para vocês extra de como estudar com o metrônomo já tem mais coisas teóricas sobre as figuras rítmicas e tudo mais, tá bom? Segundo ritmo agora. Também usado no pop rock. A música do Pearl Jam, Last Kiss, né? Tem esse ritmo aqui. E aí,
vocês estão pegando de boa, estão tendo alguma dificuldade, deixa aí no chat para eu saber que é legal, é interessante. E por último eu vou fazer aqui um ritmo um pouquinho mais complicadinho, que ele é de samba, né? Mas só para ver como que tá a percepção rítmica de vocês aí, a intuição. Isso aqui ficaria assim, né? Deixa eu aumentar um pouquinho o volume. Muito legal, né? Então essa questão rítmica, ela é super importante, como eu mencionei, porque ela está em nossas vidas, na música, né? Tudo vem com o ritmo junto. Tem até uma frase, né? Não lembro de quem que é super legal, né? Que fala assim, que é mais importante você tocar uma nota errada no ritmo certo do que a nota certa no ritmo errado. Então o ritmo, ele vem em primeiro lugar. Então é mais importante você acertar o ritmo do que a nota. Porque o ritmo é o que faz a gente dançar, é que se estiver tocando uma música, é o que está fazendo as pessoas dançarem, balançarem o corpo, né? Então o ritmo ele é em primeiro lugar, beleza? Mas essa aqui é só para dar uma introdução, vai ter a aula extra que eu vou deixar no grupo para vocês, tá bom? Agora em seguida a gente já vai entrar aqui na parte de percepção melódica, que vai ser bem legal, e logo depois a parte da percepção harmônica, beleza? Então a primeira coisa que eu gosto de fazer com os meus alunos, quando se trata de percepção melódica, é o seguinte exercício, né? Para ele distinguir, conseguir distinguir as notas agudas das notas mais graves, né? Ter essa sensação das alturas dos sons, né? Então, por exemplo, tocar um som grave, tocar um som agudo e você conseguir perceber. Para quem não sabe, o som agudo é o som que tem uma nota, o som mais fininho, o som mais grave tem o som mais grosso, né? E a gente tem o som mais médio ali também, beleza? Então, um exercício que eu gosto de fazer é super simples, tá? Isso daqui é super básico, mas como eu estou falando desde o início, é legal vocês pegarem aqui também a ideia. Então, por exemplo, eu vou tocar duas notas aqui, daí eu quero que vocês me respondam quais das duas é mais aguda, tá bom? Vamos lá, ó. Vou tocar essa notinha aqui. E essa notinha aqui. Qual o som que é mais fininho, que é mais agudo? O primeiro ou o segundo? O primeiro, né? O primeiro ele é mais fininho, mais agudo do que o segundo. O segundo é um som mais grave, né? Ó. Agora vamos comparar esse aqui, ó. Qual o som que é o mais grave agora? Esse aqui ou esse aqui? Os dois sons eles são agudos, né? Mas tem um aqui que ele é mais agudo. Esse segundo som aqui ele é mais agudo do que o primeiro, tá? Isso é super importante porque tem muitas pessoas que não conseguem distinguir se a nota é mais grave ou se a nota é mais aguda. Então, na hora de tirar um solo, às vezes o cara ele tá fazendo solo numa região aguda e a pessoa tá procurando aqui no grave, né? Já aconteceu com algum de vocês aí? Com alguém? Por exemplo, o cara tá tocando um solo numa região mais grave e você tá procurando lá no agudo, né? Então isso daí é uma coisa super básica, mas às vezes a gente deixa passar desapercebido. Então muito importante a gente desenvolver esse senso de altura dos sons, né? O que é grave, o que não é, o que é médio, o que é agudo, tá bom? Então isso é bem legal. Daí um exercício que é legal vocês fazerem, que eu faço com a galera aqui, para vocês irem acostumando com o som das cordas, né? E distinguir se é mais agudo ou se é mais grave, é o seguinte: você gravar, você pega seu celular, ou eu posso mandar esse exercício também lá no grupo, mas se você gravar um áudio de uns 3 ou 5 minutos e você vai tocar cada notinha várias vezes, 4 vezes, vou fazer um compasso, tá, de cada uma. Só que você vai tocar embaralhado, daí você vai ter que tentar descobrir qual corda que eu tô tocando, beleza? Então funciona mais ou menos assim, ó. Eu espero um pouquinho para dar tempo de encontrar, aí já passo para outra. Espera um pouquinho para ver se dá tempo de encontrar. Espera um pouquinho. Aqui é legal ir de ouvido, tá bom, galera? Não ficar olhando minha mão.
Quem tá acertando todas aí, deixa no chat. Ou quem tá com alguma dificuldade em tirar essas notas de ouvido, deixa também. Eu sempre gosto de dar um tempinho para dar tempo de achar, né? Então isso aqui é super básico, tá? Fiz aqui algumas. É legal fazer um áudio de uns 3 a 5 minutos para você não decorar qual você está tocando aqui, para você não saber a sequência, para realmente ficar embaralhado, tá bom? E aí, muita gente às vezes não consegue acertar de primeira qual corda que é. Então daí tem que pegar e ficar fazendo esse exercício várias vezes para você acostumar com o som das cordas. Só de você fazer isso, para quem não tem ouvido nenhum, né, para quem tem dificuldade com o ouvido, já vai conseguir dar um salto aí bem legal, tá bom? E para quem é mais intermediário e mais avançado, eu já vou passar algumas ideias aqui um pouquinho mais difíceis, mas você pode usar isso com seus alunos, ou se ficou alguma lacuna no seu aprendizado, você faz esse exercício também que vai ajudar, beleza? Então o que aconteceu comigo foi o seguinte, né, quando eu comecei a aprender, eu comecei com meu pai ensinando ali com 12 para 13 anos, ele passando os primeiros acordes para mim, dó, ré, mi, fá. Quando tinha pestana eu queria sair fora, que morria de medo das pestanas, né? E aí eu tinha um tio também, eu tenho ainda esse tio, que ele toca muito bem, ele é muito musical, daí ele começou a passar para mim os acordes com cordas soltas, acordes com nona. Então daí eu fui me apaixonando pela harmonia, né? Aí ele passou para mim as notas no braço, como que funcionava a mecânica, como que funcionava essa parte mais racional de como que funcionam as notas no braço. E quando ele passou para mim as notas do braço, quem conhece aquela musiquinha do, ré, mi, fá, que é uma musiquinha que a gente aprende na escola para decorar o nome das notinhas? Eu peguei, né, e tentei tirar sozinho. Então ele passou para mim as notinhas do braço, daí eu fui lá e comecei a tocar a música assim. Às vezes eu não conseguia ir de primeira, eu ia do, ré, mi, fá, 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 do, ré, do, ré. Quando tinha esse salto do sol, às vezes ia pro sol sustenido, eu errava. Sabe aquele processo de estar errando mesmo? Isso é até uma coisa legal de falar, que no processo, né, nós somos ruins, né? E isso não tô falando para te desanimar. Porque quando a gente está aprendendo alguma coisa, naquele processo ainda a gente não é bom. Porque se nós fôssemos bons, não ia estar passando pelo aquele processo, a gente já ia estar no nível seguinte. Então é legal a gente enfatizar isso, que quando a gente está estudando alguma coisa, a gente está no processo, a gente tem que aprender a curtir esse processo. Mesmo que ainda a gente não esteja tão bom, não seja muito bom ainda, seja mais ruinzinho, não tem problema. É super importante a gente conseguir curtir esse processo, beleza, galera? Então isso aqui é legal enfatizar também, tá bom? Mas eu não estou falando isso para desanimar, eu estou falando pelo contrário, para você ficar animado, porque eu também passei por esse processo e hoje eu consigo tirar qualquer coisa de ouvido também, beleza? Então, quando ele passou para mim esse esquema das notinhas, né, no braço, eu comecei a tentar aprender as músicas que eu tinha na cabeça de ouvido. Então, por isso que eu mencionei esse trechinho da minha história aqui para vocês. Porque eu comecei a tirar de ouvido algumas músicas, tá? E eu vou trazer aqui para vocês algumas dessas músicas para vocês começarem a tirar também para desenvolver o ouvido. Então, daí, só para terminar aqui, concluir a história, ele chegou para mim e falou assim, ao invés de você tocar desse jeito, tudo em uma corda, faz o seguinte, ó, aqui na corda de baixo você vai ter também o ré, o mi, o ré, o mi, o fá e o sol. Tenta tocar aqui. Aí, né, quando ele falou isso, nossa, minha mente explodiu, né? Porque eu falei, nossa, então a gente consegue tocar tudo pertinho, né? Aí que começou essa ideia de conseguir tocar as coisas por região, tá? Porque eu aprendi que dava para tocar tudo na mesma região. Isso ficava muito mais fácil da gente tocar na mesma região. Eu comecei a aprender as notinhas do braço aqui, né? Então eu posso deixar uma aula para vocês extras também de como estudar as notas do braço, beleza? Porque é super importante, vai ajudar muito na hora de tirar os solos de ouvido. E eu comecei a fazer essas musiquinhas, então já fica essa primeira música para você tentar tirar de ouvido, não olhar aqui onde eu estou fazendo, mas tenta ir pelo ouvido. Um agudinho. Outra música que eu comecei a tirar de ouvido foi Asa Branca, né? Que ela começa em dó aqui também.
essa música, ela já é uma música que tem um pouquinho mais de notas, né? Do que o do, ré, mi, fá, mas é legal que não tem tantas notas a mais assim, você já consegue pelo ouvido começar a tirar. É lógico que no começo, por exemplo, você vai tentar tirar aqui. Você vai começar a tocar umas notas fora, daí o seu ouvido ele já vai acusar, ó, essa nota aí não é. Daí você fala, essa aqui. Você vai falar, putz, essa não é, uma nota um pouquinho mais grave que essa. Você fala, uma casinha para trás. Então você vai ter que fazer esse processo. Eu passei por tudo isso, galera, por esse processo para poder desenvolver o meu ouvido. E uma dica legal, né, que me ajudou muito, né, que tem até um meme sobre isso, eu já falo sobre esse meme, é você conseguir cantarolar, solfejar os solos. Então, por exemplo, as melodias. Então, porque quando a gente tem o solo interiorizado, né, que a gente consegue solfejar ele e cantar, na hora que você for tocar e tocar uma nota errada, você vai falar, essa nota não é, porque não é a nota que está aqui na minha cabeça, não é a nota que está no meu ouvido. Então, uma dica legal aí para vocês também é começarem a solfejar. E o meme é o seguinte, tem aquele guitarrista lá que ele fica tocando assim um monte de notas. Quando eu comecei a tirar solos de guitarra também, que tinha coisas mais complexas assim também, a gente ficava solfejando aqueles solos rápidos, quem via de fora achava que era doido, né? Quem que fica cantarolando solos assim também, deixa aqui nos comentários só pra gente dar essa descontraída. Porque acontece muito, né? Quando a gente tá aprendendo algum solo novo, a gente fica cantando aquele solo, né? As pessoas de fora acham que a gente é meio maluco, eu acho, né? Mas isso é um processo legal, porque quando você vai pro instrumento, você já tá com o solo na cabeça. Então isso ajuda você a procurar as notas certinhas já. Quando você toca uma nota errada, você já vai perceber, beleza? Então essa música do, ré, mi, fá, asa branca, essas são músicas aí bem legais para você já começar a praticar e começar a tirar de ouvido, beleza? Tem uma outra música também que é super conhecida, né? Que está no repertório de todos aí, que é o Parabéns para Você. Então, pegando aqui no tom de sol, né, que só tem um acidente, vai ficar mais fácil. Quem ainda não entende essa questão de tom, tonalidade, acidentes musicais, construção das escalas, campo harmônico, fique tranquilos que no curso a gente vai abordar tudo isso no passo a passo, beleza? Então não precisa ficar encanado achando que você não sabe nada, tá bom? Porque a gente vai estudar isso no curso, beleza? Mas o Parabéns para Você é uma outra música legal para você, para desenvolver o ouvido. Essa parte melódica. E ela é legal porque ela vem pro agudo, né? Então, essa parte. Então é legal que o seu ouvido, lembra que eu comentei? Vocês percebem que tudo que eu tô falando aqui tem coerência, né? Primeiro eu falei das cordas soltas, a gente identificar as notas mais agudas das mais graves. Então, se você não faz esse estudo, como que você vai descobrir aqui no Parabéns para Você que a gente está indo para uma nota mais aguda, né? Então, por isso que é importante passar pelo aquele processo, aquele passo a passo. É muito importante, às vezes, a gente dar alguns passinhos para trás para depois a gente conseguir avançar alguns, beleza? Então, essa outra música Parabéns para Você é legal de vocês tirarem também. E outra música bem legal que a gente vai falar mais dela aqui também é a música O Sol, do Jota Quest. Ela começa com um solinho aqui, numa região mais média pro agudo. Essa aqui eu sempre passo para os meus alunos também tirarem. Essa aqui também é uma música que tem poucos acidentes, tá bom? Então ela não é tão complicada assim para tirar de ouvido, né? E ela não é tão rápida também, então é legal que dá para tirar tranquilo. E tem uma outra música, Knock on Heaven's Door, a versão do Bob Dylan. Tudo isso que eu tô falando vai estar no PDF, beleza, pessoal? Fiquem tranquilos aí que vai estar tudo no PDF para vocês estudarem. Eu vou mandar os links também. Tem uma versão do Bob Dylan da música Knock on Heaven's Door, que tem um solinho que faz de guitarra, que se eu não me engano ele faz com slide no começo, que é um solinho super simples.
que é bem legal para treinar o ouvido também. Eu sempre passo para a galera tirar de ouvido. Esse solinho aqui, que é bem simples, e a harmonia também fica bem tranquila. É Sol, Ré com baixo passando, Lá menor. E Dó. Beleza? Então é bem tranquilo também esse solinho. Então vou deixar esses solos para vocês tirarem de ouvido, para quem está começando, né, para a galera mais iniciante, para começar a desenvolver o ouvido, beleza? E para a galera mais intermediária e mais avançada, o que eu aconselho é o seguinte, é você manter esse passo a passo que eu expliquei aqui, né, de identificar sons dos médios, dos graves, dos agudos, pegar músicas mais simples para você conseguir ir desenvolvendo o ouvido. E as músicas mais complexas, né? Então, tem músicas que tem níveis, né? Tem músicas que são mais simples, músicas que são mais avançadas. Dentro aqui, eu já tenho algumas músicas, esse solinho, por exemplo, do Jota Quest o Sol, ele já não é tão basiquinho, tá? Então, já dá para quem tá saindo do iniciante pro intermediário, já começar a tirar esse solinho. Agora, para quem não sabe nada, tem que começar pelo Do, Ré, Mi, Fá, um Asa Branca. Então, tem tudo uma sequência aí, né? Tem tudo um processo para desenvolver o ouvido. Mas o conselho que eu gostaria de deixar para a galera que já está mais no intermediário e no avançado, quando for tirar os solos mais complexos, tire primeiro as partes que você já consegue de ouvido, tá? E se tiver partes muito rápidas, tenta fazer um loop de ficar ouvindo bastante aquela parte rápida. Tem programinhas que você consegue fazer isso, selecionar o trecho e ficar fazendo um loop para você ficar ouvindo bastante. E se mesmo assim ficar difícil, daí você vai lá por último e diminui um pouco a velocidade para você ouvir nota por notinha. Hoje em dia, com a tecnologia, a gente tem tudo na mão, muito mais fácil, né? Antes eu lembro quando eu comecei para fazer isso de diminuir a velocidade da música, nem tinha como, eu acho. Pelo menos eu não lembro. No começo eu não tinha computador ainda, não tinha nada. Então no som, eu nem sei se dava para fazer isso, nem lembro também, acho que não. A galera aí da minha idade, aí, dos 31 aí, dá para falar sobre isso, né? Se tinha, eu não lembro pelo menos. Mas hoje em dia com a tecnologia fica tudo mais fácil, tá bom, galera? Então falamos um pouquinho aqui da percepção rítmica, entrei um pouquinho na percepção melódica, tá? Eu falei um pouquinho aí dos acidentes da escala, não fiquei entrando muito nisso, pessoal, porque eu vou estar falando no curso Harmonia Extreme, a gente vai estar falando mais detalhado, tá bom? Mas se você já conhece as escalas, por exemplo, já sabe a tonalidade, já sabe os acidentes de cada uma delas, aí vai ficar muito, muito mais fácil mesmo para você tirar de ouvido, tá bom? Porque você já encontra a primeira nota, você já sabe o tom que tá, você vai procurar dentro das notas da escala. Então a probabilidade de você acertar é muito maior do que você não souber a escala, beleza? Mas eu não entrei nesse assunto porque no curso eu já falo sobre isso, senão ia estender muito aqui a nossa aula, tá bom? E agora a gente vai entrar aí para a parte mais legal, né, que eu acho que todo mundo veio nessa aula por causa disso, que é a parte da percepção harmônica, tá? Que é a parte dos acordes, né? Que a gente toca os acordes. Então, só para quem não sabe a diferença de melodia e harmonia, melodias são notas sucessivas, umas após a outra. Toquei uma notinha depois da outra. Agora a harmonia é quando tocamos várias notas de uma só vez. Então, isso aqui seria a parte de harmonia que a gente vai estar falando. E muita gente, né, me perguntou assim, nossa, eu tenho... Na verdade me falou, né, não perguntou. Mas eu tenho dificuldade de tocar quando alguém está cantando e eu não consigo entrar acompanhando. Então,
Perceba, né? Ó, quando a pessoa está cantando melodia. Se você estudar a percepção melódica, você já vai conseguir tirar na hora ali a melodia que a pessoa está cantando, você já descobre o tom. Para quem já sabe campo harmônico, progressões, clichês harmônicos, já vai conseguir acompanhar. Então precisa ter uma bagagem para isso, tá? Né? Do nada, né? O nosso ouvido a gente vai desenvolvendo ele, né? É como se fosse, eu tenho um amigo que é sommelier, né? Que ele entende muito de vinho, né? E no começo às vezes a gente toma vinho, acha meio ruim, toma vinho seco, né, que não gosta muito, mas depois com as explicações que ele vai dando, ele vai guiando, né, ó, tem que prestar atenção nesse aroma, nesse sabor, essa sensação que está te trazendo. Com essa comida aqui você vai sentir o sabor de outra coisa junto. Então é muito legal que ele faz essa harmonização do vinho com a comida, e aí você começa a descobrir coisas, ter sensações que a gente nunca sentiu na vida, então isso é muito legal. E o nosso paladar ele vai desenvolvendo, né? Então às vezes uma coisa que você não gostava, você começa a gostar. E na música é a mesma coisa. Então o nosso ouvido ele vai desenvolvendo. Então no começo a gente começa com aquelas musiquinhas mais simples, com melodias mais simples, e você vai pegando a parte rítmica também, conseguindo desenvolver o seu ritmo, para você ficar com um ritmo bom. Aí na hora que chega na percepção harmônica, se você já passou pelo ritmo, já passou pela melodia, quando alguém começar a cantar, você vai conseguir encontrar muito mais rápido. Eu vou passar várias dicas aqui também de como você deve praticar isso, como você deve desenvolver isso, beleza? A primeira coisa, né, que eu falo pra galera, que eu aprendi assim, inclusive foi esse meu tio que me ensinou isso, e muita gente conversando com grandes músicos também que eu tenho contato, eles mencionam a mesma coisa, é você primeiro tirar o baixo, né, de ouvido. O baixo é a nota mais grave, tá? Então, quando você está tocando uma progressão, por exemplo, nessa progressão aqui tem notas que elas são as mais graves, que nem essa primeira aqui, ó, a nota mais grave é essa. Essa segunda é essa aqui. Essa terceira, essa nota aqui, nessa quarta, essa nota aqui. Então, a primeira coisa é você encontrar os baixos. Então, ao invés de você já tentar encontrar os acordes, tenta ver se você consegue achar o baixo. E aí entra um lance que é super importante vocês prestarem atenção, que muita gente deixa passar, né? É o seguinte, tenta imaginar o caminho que o baixo está fazendo. Ó. Dá para perceber que ele está descendo, né? Que ele está caindo. Então, quem que é da época da caidinha, né? Que o pessoal fala assim, essa música tem uma caidinha aqui. Ó. E aí você começa a tocar, a música vai caindo, né? Ou em outro tom, né? Então é importante vocês prestarem atenção nisso, porque isso já vai dar um gás ali na hora de você tirar de ouvido, você perceber o caminho que o baixo está fazendo. Então você vai falar assim, pô, parece que o baixo está descendo de pouquinho em pouquinho, né? Esse último, ele já foi um pouquinho mais pro agudo. Então só de você ter essa sensação que o baixo está descendo, isso já é um meio caminho andado, porque você já vai começar a procurar as notas próximas, tá? Ou também, às vezes acontece do baixo estar subindo. Tem até uma música do Legião Urbana, né? Hoje à Noite Não Tem Luar, né? Essa música é um bom exemplo, né? Pra gente pegar e perceber esse baixo ele subindo agora. Ele tá aí no Sol, dum, 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 Lá, Si. Depois ele segurando o Si de novo, depois vai pro Dó, depois vai pro Ré. Então a gente tá sempre subindo, indo do grave pro agudo. E tem músicas que acontece que tá indo do grave pro mais grave ainda, né? E às vezes ela sobe pro agudo. Esse aqui é um exemplo, né? A primeira que eu toquei, ela começa a descer pro grave e depois a última nota ela vai pro agudo. Então uma coisa que ajuda muito a visualizar é imaginar como se fosse um gráfico, né? O que está acontecendo aqui com o baixo? Ó? Ele está voltando um pouquinho,
ó, parece que ele subiu de novo, desceu, subiu mais um pouco. Ou então, olha o baixo aqui, ele já começou a subir, já começou a subir, já começou a subir, tá indo para agudo, agora ele voltou. Então imaginar um gráfico na sua cabeça quando você estiver tirando de ouvido, isso ajuda bastante, tá? Pelo menos me ajudou pra caramba, e o pessoal que eu troco ideia também, que eu conversei sobre essa questão do ouvido, para estar trazendo aqui para vocês na aula, para ter novas experiências para contar para vocês. Mesma coisa, eu sempre imagino esse desenho que o baixo está fazendo, beleza? Depois que você encontrou o baixo, né? Vamos supor que você já encontrou o baixo aqui, ó. O que você vai fazer é o seguinte, você vai encontrar a qualidade do acorde. O que é isso? Ver se o acorde é maior ou se o acorde é menor. Somente isso. Então você vai tocar o Sol. Será que é Sol menor? Ó, Sol menor não bateu. Será que é Sol maior? Ah, o Sol maior combinou. Aí você vai vir para esse Ré com baixo em Fá sustenido. Você vai ver que o baixo está em Fá sustenido. E você vai testar Fá sustenido menor. Fala, putz, não bateu. Fá sustenido maior, também não bateu. Ué, o que está acontecendo aqui se não é maior nem menor? Aí que começa a entrar o lance das inversões, que eu falo no curso também. A gente estuda no passo a passo as inversões. Tem um módulo só de tríades, que a gente pega tudo no braço certinho. É muito top, você vai gostar pra caramba desse módulo. E lá você vai desenvolver muito essa parte do ouvido aqui nessa questão das inversões. Aí você vai perceber que na verdade é um Ré, né? É o quinto grau, é o Ré, só que tá com o baixo na terça. Você fala, ah tá, então é uma inversão, é um Ré com baixo em Fá sustenido. Aí depois você vai cair, por exemplo, para o Mi menor, mas o baixo está em Mi. Mas você vai testar primeiro se é maior ou se é menor. Você vai falar, o som quando toca, ó, é um som mais triste, né? Um som mais depressivo. O acorde menor ele traz essa sensação. Então você vai ver, ah, tem um acorde menor. Depois acaba no acorde maior, ó, um som mais alegre, um som mais cheio. Daí você vai perceber que é maior em vez do menor. Então isso é bem legal você trabalhar também essa questão, encontrou os baixos, daí você vai começar a trabalhar a questão das qualidades, descobrir se o acorde é maior ou se o acorde é menor. E uma dica para você que é mais intermediário e mais avançado, que já está tirando umas músicas mais complexas, uns 251, harmonia de jazz, de bossa nova, de fusion, né? Eu aconselho a mesma coisa, tirar os baixos primeiro, depois as qualidades dos acordes. Aí sim você vai descobrir se o acorde tem a sétima, se tem uma sétima menor, uma sétima maior, se tem nona, se tem 11ª, se tem 13ª, se tem 11ª aumentada, bemol 13, tá? Então no curso também a gente fala sobre as extensões, né? Para quem tem dificuldade nessa parte de extensões, não consegue reconhecer muito bem, no curso também a gente fala sobre isso, tá? Então pode ficar tranquilo que o curso ele pega desde o início, intermediário e avançado. Então para a galera que está no intermediário e avançado também consegue estudar muita coisa no curso que vai desenvolver essa questão aí das extensões, beleza? Então é a dica que fica para os iniciantes. Primeiro passo é descobrir o baixo e a qualidade do acorde, se é maior ou se é menor. Para a galera intermediária e mais avançada, descobrir o baixo, a qualidade, descobrir se é tétrade, se tem uma sétima, se tem uma sétima menor, se tem uma sétima maior, se tem uma quinta justa ou uma quinta aumentada, se tem extensões nonas, 11ª, 13ª e por aí vai, né? Então fica essa dica de você ir descobrindo, né? Às vezes você pega, sei lá, uma progressão mais assim, tem alguns acordes mais tortos. Então tentar prestar atenção daí nas vozes dos acordes, se tem essas extensões, beleza? Mas isso tudo a gente aborda no curso, aqui eu tô dando uma pincelada, né, para te dar uma orientação do que você deve fazer, beleza? Agora a gente vai entrar numa parte bem legal, né, desse estudo aqui, que é a parte dos clichês harmônicos. Então a gente tem, nós temos clichês harmônicos. O que são clichês harmônicos? São progressões que sempre aparecem nas músicas, tá? São progressões clichês, né? Como o nome já diz, clichês harmônicos. Então são acordes, uma sequência de acordes que sempre aparecem nas músicas, beleza? Então o primeiro clichê harmônico que eu gostaria de passar aqui para vocês é esse aqui, ó, primeiro, quinto e quarto. Esse é um clichê muito utilizado. Então, com esse clichê harmônico, você já toca a música Knockin' on Heaven's Door, né? Do Guns N' Roses, do Bob Dylan, né? Que ela fica aqui, né? Eu não sou cantor, tá? Mas eu vou tentar solfejar a melodia aqui pra vocês. Knockin', knockin', knockin' on heaven's door.
aqui você já consegue tocar essa música. Por exemplo, a galera que é da igreja, né, tem também uma música que é 1, 5, 4, que é aquela música Grande é o Senhor. Um repertório também aí dessa parte gospel, porque eu toquei muito na igreja, eu comecei tocando na igreja, né? Então eu lembro que tinha aqueles cultos de quarta-feira, que era as senhoras que faziam, que tinha os famosos corinhos aí. Quem é a galera da igreja lembra aí dessa época dos corinhos? Deixei nos comentários. E eu lembro que o meu ouvido era péssimo ainda nessa época, né? Porque daí elas começavam a puxar as músicas, não conseguia acompanhar direito, tocava tudo fora. Com o tempo que eu fui começando a aprender. Por isso que eu falo que no processo nós somos ruins. A gente está desenvolvendo ainda, né? A gente não está no nível top ainda. Mas a gente tem que aprender a curtir o processo. Eu lembro que eu ia lá feliz da vida tocar. Então eu tava curtindo aquele processo de aprender, mesmo que eu estivesse errando pra caramba. Às vezes a galera quer aprender de ouvido, já quer chegar na igreja ou chegar na noite já tocando pra caramba, tudo de ouvido. E não é bem assim que funcionam as coisas, né? Tudo tem seu passo a passo, beleza? E essa sequência aqui, 1, 5, 4, ela é muito, muito utilizada. O que é 1, 5, 4? É o primeiro grau do campo harmônico, quinto grau do campo harmônico e quarto grau do campo harmônico. Ah, Paulo, mas eu ainda não sei campo harmônico. Fica tranquilo, no curso a gente vai abordar campo harmônico, você vai entender tudo que eu estou falando aqui de campo harmônico. A gente vai pensar nos graus, tudo certinho, vai entender como que funciona. Então no curso eu abordo tudo desde o início, tudo certinho e não tem como você não aprender, beleza? Você vai sair de lá dominando essas questões. E tem outra música também aqui que dá para fazer com 1, 5, 4, que é a música O Sol, né? Que é o refrão dela. Se quiser. Deixa eu pegar o tom aqui. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. Então essa música também usa aqui 1, 5, 4. Então essa sequência é muito, muito utilizada e você tem que acostumar com ela porque e tocar em vários tons diferentes. Pode ver que eu toquei em Sol, depois eu toquei em Ré, toquei em Lá, fui transpondo os tons aqui, porque isso aqui vai te ajudar pra caramba a desenvolver o seu ouvido. Aqui a gente já está falando de assunto um pouquinho mais intermediário já, porque a gente está falando de clichês harmônicos, então você já tem que ter passado pelo processo de construção de escalas, de tríades, de tétrades, para campos harmônicos, para entender o que eu estou falando aqui. Mas fique tranquilos que tudo isso que vai estar no PDF você vai conseguir estudar, vai ter tudo certinho ali. Fique tranquilos que dá para aprender bastante, beleza? Outra sequência muito utilizada, né, é 1, 4, 5, 4, que seria, por exemplo, 1, 4, 5, 4. 1, 4, 5, 4. A música La Bamba, né? Música que meu pai sempre toca, né, que é do Rick Renner, que eu não lembro a letra, mas é aquela música. Do jeito que você me olha, você me fascina. E por aí vai, né? Nossa, é muito alto para cantar, não consigo, nem sei a letra. É mais para dar um exemplo que essa progressão também é super utilizada. 1, 4, 5, 4. E esse 1, 4, 5, 4 também depois a gente vai usar no blues. É que no blues a gente é um assunto mais intermediário e avançado, que a gente já começa a colocar as tétrags aí, a gente já começa a estudar a forma do blues, que a gente estuda isso no curso de harmonia também. Mas, por exemplo, no blues a gente usa o 1, o 4, o 5, e depois volta pro 1, né? Só que a gente tem a forma do blues. Blues de 12 compassos. Slow blues aqui eu tô fazendo.
cadência aqui do blues, né? Ela basicamente fica em cima do 1, do 4 e do 5, né? É lógico que aqui eu fiz algumas variações, coloquei caminhos de 2, 5, 1, fiz uns outros caminhos aqui, que no curso a gente aborda tudo isso também. Quando a gente estuda funções harmônicas, a gente começa a entender a parte de progressão 2, 5, 1, sub 2, sub 5, que começa a entrar reharmonização. No curso a gente tem um módulo sobre isso também, né? Daí lá você vai entender todos esses caminhos que eu fiz aqui, tá bom? Mas eu só quis dar de exemplo para mostrar que a base, o fundamento está aí no 1, 4 e no 5, né? Olha que legal, né? Então fica esse exemplo. Outro exemplo também que é muito utilizado aí é o 1, 5, o 6 menor e o 4, que seria isso aqui, por exemplo. 1, vou fazer aqui, em Mi. 1, 5, 6 menor e o 4. Aqui, por exemplo, dá pra tocar a música do Jota Quest hoje, né? Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito, nem que seja só pra te levar pra casa, depois um dia normal. Não lembro a letra. Ele muda aqui, vai para um outro caminho. Mas vocês perceberam que eu fiz 1, 5, 6 menor e 4. E tem uma outra música de igreja aí, que é aquela Abra os Olhos do Meu Coração, né? Pra galera que é de igreja, dá pra tocar assim também com essa progressão. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver. Mesma sequência. Então, por isso que chama clichês harmônicos, porque são sequências que aparecem em várias músicas. Então, aqui estou trazendo exemplos de músicas para vocês, porque quando a gente... até li num livro sobre isso, quando a gente pega o conhecimento e a gente pega esse conhecimento e consegue colocar emoção, a gente consegue gravar a informação de uma maneira mais fácil, tá? E a música é sentimento, a música é por emoção. Então, quando a gente pega todo esse conhecimento, aplica em música, para vocês gravarem, isso funciona muito bem, tá? Porque está envolvendo a emoção. Lembra que eu comentei razão, emoção? Então, a gente está trazendo essa parte teórica que eu estou mencionando aqui, trazendo a música que envolve emoção, sentimento, para vocês conseguirem absorver essa informação. Então, estou trazendo essas músicas, esses exemplos para vocês gravarem. Pode ver que na parte melódica eu falei de músicas, na parte harmônica eu estou falando de várias músicas, tá bom? Para vocês terem essas referências. E outro clichê harmônico que é muito utilizado, que vai ser o último que eu vou deixar aqui, é o 6 menor, o quarto, o primeiro e o quinto. 6 menor, quarto, primeiro e quinto. Essa sequência aqui, por exemplo, aparece na música Sua Maneira. Aquele amor, a sua maneira, perdendo seu tempo a noite inteira. Super interessante, né? E essa mesma progressão aqui, se a gente tocar em outro tom aqui, por exemplo, se fizer em Lá menor, tem uma música chamada Save Tonight, é que eu não sei a letra dela, tá? Mas ela é nessa mesma pegada, ela é rápida, mas usa a mesma progressão. 6, 4, 1 e 5. E pra galera que é de igreja, também usando essa mesma progressão, nesse mesmo tom, dá pra tocar aquela música Faz Chover, né? Deixa eu pegar o tom, vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração, vai chover. Dá pra tocar essa música também. Então tem várias, tem outra Faz Chover da igreja também que dá pra tocar nesse tom, que é aquela: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Faz chover, faz chover. E por aí vai.
cantando as músicas aqui, galera, mas eu não sou cantor, tá bom? Só tô cantando para ficar mais fácil para vocês gravarem a informação, beleza? Mas me perdoem aí os cantores e por eu estar desafinando aqui, cantando tudo fora. Então, a gente tenta buscar, né, a afinação correta, lógico, mas eu não sou cantor não, tá bom? Eu também não vou ficar cantando tudo desafinado aqui, né? Mas eu vou tentar buscar o mais próximo possível para vocês aí a afinação correta, beleza? Então tem aí esses 4 clichês harmônicos, né, que eu separei para vocês estudarem, tá bom? Que vai dar um gás gigantesco no ouvido de vocês. E só para fechar, eu gostaria de falar sobre intervalos, né, um pouquinho. Eu não vou entrar aqui na questão teórica, nada disso, mas a questão do som aqui mesmo que eu quero passar para vocês, que envolve aquele caminho do baixo que eu falei no começo aqui dessa explicação da percepção harmônica, tá bom? Porque assim, é muito importante a gente estudar os intervalos, né? Porque quando a gente estuda os intervalos, o caminho, reconhecer de onde você está saindo, para onde você está indo, se você está indo para um caminho de quinta justa, para um caminho de terça, para um caminho de quarta, você começa a entender esses caminhos, né, através dos intervalos. Isso ajuda muito a você reconhecer para onde a música está indo, tá? Para onde a música vai, né? Que é o que a maioria das pessoas querem aprender, né? Então, para isso, você precisa estudar os intervalos. E no curso Harmonia Extreme, no módulo de fundamentos, a gente estuda muito essa parte de intervalos. Tem vários exercícios com aulas na lousa, explicação certinho, exercícios para você fazer no papel, para você aprender mesmo os intervalos da maneira correta, tá bom? E tem uma música, por exemplo, do U2, né, que chama With or Without You, que começa com o baixo aqui, né, ó. Estudar os intervalos, o que seria? Você gravar o som de uma nota para outra. Então, quando você grava esse som, né, esse caminho que está fazendo baixo, esse intervalo que está acontecendo aqui, você consegue só de ouvir, Então, por exemplo, quando eu ouço uma música que tem essa sequência, na hora eu já sei, é 1, 5, 6 e 4. Porque o ouvido acostuma, né? E aí que entra o lance de estudar os intervalos. Então, se fosse a mesma sequência em Mi, ó. Agora vamos tocar junto para tirar a prova real se eu cantei certo. Foi certinho. Só assim, dó. Que já tem notas mais graves, mais difíceis de cantar. Mas entende o que eu quero dizer? Tudo isso vem do estudo de intervalos. Para vocês terem ideia, no Conservatório de Tatuí, onde eu me formei, eu fiquei 3 anos, tinha uma aula que chamava aula de percepção, né? Tinha, por exemplo, ali 20 a 30 pessoas na sala de aula e o professor ficava ali no piano. Eu fiquei 3 anos fazendo esse tipo de aula, tá bom? O professor tocava as notas e a gente chega a descobrir, intervalo de segunda, intervalos de terça, ou tocava uma progressão, que progressão que é essa, ou tocava um acorde, que tipo de acorde que é, maior, é menor, tem sétima, não tem, é tríade, é tétrade, o que é, se tem alguma extensão. Então, 3 anos fazendo aula de percepção. A parte rítmica também, solfejos rítmicos, melódicos. Então, tudo que eu falei aqui para vocês, pessoal, não é do nada, né? Tem tudo uma bagagem por trás. Por isso que eu gosto de enfatizar que tem autoridade para falar para vocês, tá? Tem mais de 600 alunos no curso, tem mais de 2.000 alunos que já estudaram comigo, passaram comigo em outros cursos, aulas presenciais, aulas online. Então, eu tenho bagagem aqui para passar para vocês, autoridade para passar tudo que eu estou te falando aqui para vocês a respeito desses assuntos aqui, beleza? Então, é super importante, né, a gente estar estudando esse assunto.
Aqui falamos hoje nessa aula, fazendo um resumo geral, falamos sobre a percepção rítmica, a percepção melódica e a percepção harmônica. Dei vários exemplos de músicas aqui para a gente desenvolver o nosso ouvido, tá bom? Várias dicas aqui para a gente desenvolver o nosso ouvido. E essa é só a primeira aula da Maratona do Harmonia Extreme, né? Amanhã vai ter a aula de como se livrar das cifras e na quarta-feira vamos ter a aula de como reharmonizar. E essa aula de como reharmonizar vai ser muito, muito top a aula, porque já vai entrar conceitos mais avançados, tá? Então pode ver que eu comecei com uma aula mais tranquila, mais iniciante, amanhã vai ser uma aula um pouquinho mais intermediária e na quarta-feira uma aula um pouquinho mais avançada, porque a gente vai estar falando de funções harmônicas, substituições de acordes, então vai entrar outros assuntos, beleza? Mas espero que vocês tenham curtido essa aula de hoje. Não falte na aula de amanhã e não falte da aula de quarta-feira, porque na aula de quarta-feira é onde eu vou revelar o preço do curso Harmonia Extreme e os bônus épicos que eu separei. Esses bônus estão tops demais, vocês têm que participar da aula porque vai fazer toda a diferença, beleza? Não tem como você ficar de fora dessa última aula aí que vai ser muito top. Eu vou enfatizar muito essa última aula porque eu quero você aqui, porque os bônus que eu preparei são incríveis, beleza? Você vai gostar pra caramba. Então a aula de hoje vamos ficar com isso. O PDF vai ter dessa aula que eu mencionei no início. Tem uma senha para abrir, então se você chegou no meio da aula aqui e não pegou a senha, você vai ter que assistir a aula desde o começo para você pegar a senha do PDF e para você estar conseguindo abrir o material, beleza? E no grupo eu vou mandar aula extras para vocês estudarem, a parte rítmica da aula de metrônomo e a aula de como estudar as notas do braço também, que vai ajudar bastante para quem ainda não entende as notas do braço. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham curtido. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam aí da aula. Deixa o like também, que ajuda bastante aqui a divulgar esse vídeo para mais pessoas. E quem não estiver no grupo, eu vou deixar aqui o link do grupo na descrição. Beleza? Tamo junto, bora tocar. A gente se vê amanhã na próxima aula.